Olá, povo do quinto período. Então, vamos dar início às nossas videoaulas, né, que é a metodologia que a nossa instituição acabou adotando em decorrência desse avanço do coronavírus, né, da Covid-19. Então, eu estou aqui em casa cumprindo integralmente o isolamento social, que é a recomendação indicada pelos órgãos do Ministério da Saúde e também da OMS. Então, eu peço para que vocês também cumpram integralmente essas recomendações, porque, pelo que a gente já sabe, é o método mais adequado para a gente conseguir achatar um pouco a curva da questão do própria ocupação dos hospitais, etc. Tá? Então, só para relembrar alguns pontos que nós já trabalhamos em sala de aula, só para passar um roteiro, a gente já trabalhou sobre o conceito da responsabilidade, o conceito da responsabilidade civil. Depois a gente verificou a questão do dever jurídico originário, dever jurídico sucessório, que o dever jurídico originário ele é decorrente das obrigações, né, da clássica teoria das obrigações, enquanto o dever jurídico sucessivo, que seria esse dever de indenizar, que seria a própria responsabilidade civil, é visto como um dever jurídico secundário, né, enquanto o primário seria da própria teoria das obrigações. Contudo, o nosso próprio Código Civil fala da obrigação de indenizar, então existe uma confusão terminológica referente a isso, mas a gente já trabalhou todos esses conceitos em sala de aula. Depois a gente passou uma breve análise geral acerca da responsabilidade civil, passamos pela responsabilidade civil e a responsabilidade penal, as diferenças, o que a gente vai aproveitar lá da esfera criminal para a esfera civil. Passamos também da questão contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, nas relações de consumo, e agora a gente vai começar a adentrar especificamente na responsabilidade subjetiva extracontratual, tá? Na responsabilidade civil extracontratual subjetiva. Então, esse primeiro vídeo vai ser uma introdução disso, tá? A responsabilidade civil subjetiva, ela era a regra do nosso Código Civil de 1916 e isso estava na cláusula geral de responsabilidade, que era a previsão do artigo 159 do Código passado, tá? Mas o Código Civil de 2002 ele modificou consideravelmente isso. Por quê? Porque o Código Civil de 2002 ele aplicou, ele fez uma observação de todos os avanços que a gente teve no mundo relacionado à responsabilidade civil do século XX. Então, o que aconteceu no século XX? Graças ao desenvolvimento industrial, ao maquinismo, houve um avanço e outros inventos tecnológicos que acabaram com com o acúmulo de pessoas nas cidades, né, começaram a ter um crescimento populacional dentro de grandes centros, então a teoria da culpa provada ela era inadequada para alguns casos em concreto, tá? Então a Bélgica, num primeiro momento, e depois a França principalmente, elas trabalharam o que se chama de teoria do risco, tá? A teoria do risco integral, ela é o fundamento da responsabilidade civil objetiva, tá? Então, a gente pode afirmar que o Código de 1916 ele adotava uma postura muito mais subjetivista do que esse nosso código, tá? Esse nosso código ele adota uma postura da responsabilidade objetiva. Mas isso também não quer dizer que a nossa responsabilidade subjetiva ela tenha sido afastada no todo. Pelo contrário, a responsabilidade subjetiva ela sempre tende a existir. Por quê? Porque ela decorre da própria essência do direito, da própria questão da ética e da moral, do próprio sentido natural de justiça. Ou seja, você tem que comprovar, você tem que comprovar que aquela pessoa cometeu ato ilícito. Isso está dentro da própria Constituição Federal, então é uma questão que decorre do próprio sentimento de justiça. Da Constituição está lá no artigo 5º, inciso 54, tá? Então, em razão dessa postura que foi adotada pelo Código de 2002, que é essa postura mais objetivista, a gente consegue enxergar a cláusula geral da responsabilidade subjetiva na soma do artigo 927 com o artigo 186, tá? O 927 ele vai dizer que aquele, né, que cometer o ato ilícito, por ato ilícito causar dano a outro, ele vai ficar obrigado a repará-lo, tá? E esse próprio artigo 927 ele faz uma remissão expressa ao artigo 186. O artigo 186 é onde você encontra o conceito, a definição legal do ato ilícito. Então você vai pegar o 927, que é aquele que, por ato ilícito, remissão ao 186 e o 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E a gente vai no que seria o conceito legal de ato ilícito, e isso está previsto lá no artigo 186 do Código Civil. O que seria isso? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, quando a gente soma o artigo 927 e o artigo 186 do Código Civil, a doutrina vai chamar da cláusula geral da responsabilidade subjetiva. Então, nessa aula de hoje, especificamente, a gente vai trabalhar o primeiro elemento expresso previsto no artigo 186, que é a conduta culposa. Então, vamos lá, obrigado. Então, no próximo vídeo a gente introduz o conceito da conduta, tá?